Hoje em dia, quando você pega pra assistir um filme na TV, eu tenho quase certeza que você vai escolher algum filme blockbuster, ou algum remake, ou algum filme lançamento. Quem sabe até tudo isso junto, né? E por mais que alguns desses longas sejam divertidos e até impressionantes em certos aspectos, existe um detalhezinho que a maioria deles não possui: a falta de originalidade. E é isso que os filmes antigos e clássicos têm de melhor. Eles moldaram tudo que existe hoje em dia, criaram estilos, testaram linguagens e são a base para todo o cinema atual. Só que o que acontece é que a gente está tão acostumado com esse tipo de filme blockbuster, com enredos previsíveis, só para gerar lucro, que quando a gente para assistir um filme mais antigo, ou mais contemplativo, mais lentinho, a primeira reação é estranhar ou até mesmo rejeitar o filme. E é por isso que nesse vídeo a gente vai tentar entender um pouquinho melhor por que isso acontece. Afinal, por que será que a maioria das pessoas não gostam de filmes clássicos? Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Bora lá! O cinema é uma arte em constante transformação, mas isso não diz respeito somente à maneira como os filmes são feitos, mas também a como eles chegam até nós e influenciam o mundo ao nosso redor. Até a década de 60, por exemplo, filmes antigos e de outras épocas continuavam em circulação por meio de relançamentos no cinema ou passavam com frequência na TV aberta. Então isso fazia com que assistir um longa de um grande diretor como Hitchcock ou Ford estivesse ao alcance de qualquer pessoa num fim de semana comum, bastava apenas mudar de canal. Mas, de um tempo pra cá, isso acabou mudando completamente. Com o avanço de novas tecnologias, redes sociais, novas formas de divulgação de filmes e também de consumir o conteúdo, o foco passou a ser o agora, ou seja, o que acabou de lançar, o que está em alta no momento. E com essa maior valorização de lançamentos, as plataformas passaram a priorizar mais esse tipo de filme, por, claro, darem mais audiência. O resultado? Os clássicos ficaram escondidos, perdidos no meio de tantos filmes novos. Ah, e para piorar, no Brasil, em exceção de clássicos famosos como A Felicidade Não Se Compra, O Mágico de Oz, Cantando na Chuva, vários filmes ficam completamente sem acesso em nenhum streaming conhecido ou até mesmo para alugar, fazendo com que a pessoa que queira assistir a uma obra antiga de uma época diferente ou de outro país tenha, infelizmente, que recorrer à pirataria. E se os filmes clássicos ou até mesmo mais contemplativos estão sumindo do radar, talvez seja porque a gente foi condicionado a isso sem ao menos perceber. Nos dias de hoje, a gente vive um ciclo sem fim de filmes blockbusters. Nós somos bombardeados a todo momento por obras hollywoodianas que seguem sempre o mesmo padrão, a mesma fórmula. Claro, há exceções, várias exceções. Mas, por exemplo, pega um filme da Marvel ou da DC, um remake, ou um filme que fez muito sucesso, o que você vai encontrar ali na maioria das vezes é um roteiro previsível, cheio de ação, piadinhas e um final que abre portas para uma continuação. Essas produções se baseiam em entretenimento puro para tentar, óbvio, agradar todos os públicos. E não, isso não é um problema em si. O problema é quando isso vira o único tipo de cinema que a gente consome, quando tudo acaba sendo feito nesse molde. A nossa percepção sobre filmes acaba ficando limitada e quando você assiste um filme que sai minimamente desse padrão, você já sente uma estranheza, um desconforto. E ainda mais, pega pra assistir um filme preto e branco, mudo, da década de 20. A maioria das pessoas simplesmente se recusa a assistir. A verdade é que quando consumimos somente um mesmo formato narrativo, qualquer desvio vai parecer um erro e não uma escolha artística. O público em geral, a maior parte das pessoas, no caso, só procuram filmes com a mesma estrutura que aprendeu a gostar: introdução, conflito, clímax e desfecho, com personagens sem muitas nuances, tudo muito explicativo, detalhado e com um ritmo acelerado. E claro, não tem nada de errado nisso, mas quando um longa vai por outro caminho, seja por um final aberto, personagens ambíguos ou com conflitos internos, a reação imediata normalmente é de rejeição. E quando eu falo isso, eu me refiro não só à história do filme, mas também principalmente à estilística dele como um todo, ou seja, a fotografia, o roteiro, a montagem, a decoração,
decupagem, atuação, trilha sonora, o som. Por exemplo, se a movimentação da câmera e os enquadramentos são mais contidos e menos dinâmicos, os diálogos são mais sutis, pausados, se a linguagem é mais experimental, ou se a montagem focar mais em planos mais longos, sem muitos cortes, para quem está acostumado com o típico estilo de filmes de hoje em dia, vai se sentir muito incomodado com aquilo, sabe? Sim, hoje em dia, principalmente, as pessoas estão tão acostumadas com a comodidade e a praticidade de um filme que não se dão o prazer de assistir uma obra mais desafiadora, sabe? O grande problema não é nem sequer assistir um filme confortante, longe disso, mas sim não dar a oportunidade de experimentar outros tipos de filmes, algo diferente. Diferente no sentido de linguagem, de ritmo, de sensações, um filme que exige mais da nossa atenção, ou melhor, da nossa sensibilidade. Cada cineasta tem sua própria visão que vai querer expressar em um filme, e quando a gente se envolve nisso, entra nessa experiência, o cinema deixa de ser só entretenimento e se torna realmente uma obra de arte transformadora. Talvez estamos tão familiarizados com a forma objetiva de contar histórias que a gente sente uma estranheza quando assiste um filme antigo ou diferente, aquele filme que faz você mais sentir do que entender, sabe? Então, no fim das contas, é fácil gostar do que conhecemos. Difícil mesmo é encarar o desconhecido, encarar esse desconforto. Nos dias de hoje, também temos o costume de definir obras apenas com o conceito de, entre aspas, gostei é bom, não gostei é ruim, como se isso se tornasse uma verdade absoluta, sabe? Ao invés de analisar os contextos e os fatores que estão em jogo quando avaliamos um filme, na maioria das vezes tomamos julgamentos superficiais, até mesmo por influência de outras pessoas, como a única forma de avaliação válida. E é curioso como na maioria das vezes essa influência de uma comunidade faz com que a gente não sustente o nosso próprio gosto. E aí a gente acaba não assistindo um filme só porque as pessoas acham ele chato, monótono ou ruim. E ainda mais, se assistimos, normalmente seguimos esse padrão de validar apenas por, entre aspas, gostei e não gostei. Tá tudo bem gostar ou não gostar de um filme, mas ignorar a riqueza e a complexidade que determinada obra pode oferecer, ainda mais pelo seu contexto histórico, é perder a oportunidade de entender uma parte da evolução do cinema. E continuando nessa linha de raciocínio, outra ideia que muita gente também tem na cabeça é de que filmes antigos são ruins porque tinham técnicas que hoje em dia são ultrapassadas. As pessoas se importam demais com essa suposta superioridade técnica. Parece que virou um consenso não assistir a filmes clássicos por serem preto e branco, ou por não terem diálogos, ou até mesmo, no pior dos casos, por não possuir CGI, os efeitos especiais de hoje em dia. Mas calma lá, é muito importante lembrar que a arte como um todo passa por diversas transformações, e com o cinema não é diferente. Se hoje em dia a gente tem filmes com melhores qualidades técnicas, com efeitos incríveis, isso só foi possível porque muita gente lá atrás experimentou, arriscou e criou, principalmente. Então os filmes antigos são um ponto de partida para tudo que temos hoje em dia, e os clássicos funcionam muito bem em todos os sentidos, até mesmo para refletir sobre como o cinema passou por uma transformação profunda, tanto tecnológica quanto artística. Parando para pensar, para ter uma base sólida sobre a sétima arte, é preciso olhar para o passado. Afinal, se fazemos isso com todas as outras formas de arte, por que não com o cinema? Então galera, esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado e claro, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e apertar o sininho. Lembrando que agora tem uma nova opção aqui no canal que também ajuda a gente demais, que é pra hypar o vídeo, beleza? Isso mesmo, Ricardo. Comenta aí também o que você achou do vídeo e também outros tipos de vídeo que você quer ver aqui no canal. Mas então é isso, muito obrigado por você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!